Conversa de Condomínio, um oferecimento. Construalfa, engenharia e construção, especializada em pontos comerciais e corporativos. Excelenza, soluções em segurança. Growth Solutions, soluções inteligentes em condomínios. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Olá, tudo bem? Eu sou o Cadu Quadrati e começa agora pelo Canal 25, o Conversa de Condomínio. Para você que mora em condomínio, sabe das dificuldades que são viver em comunidade. É cachorro, é barulho, é vizinho incomodando. Tudo isso realmente precisa ser administrado. E hoje em dia, a gente não tem mais aquela figura do síndico, o velhinho aposentado, que ficava lá embaixo fazendo boleto e cuidando. Os condomínios hoje têm um perfil muito profissional e demandam hoje uma sindicatura profissional. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, com o nosso convidado, Fernando Fernandes, síndico profissional há mais de 13 anos em Jundiaí, vai falar com a gente hoje o porquê esse mercado está crescendo tanto. Como é o síndico profissional, o que faz, como contratar um síndico profissional. Então não saia daí. Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente começa aqui no Canal 25 uma conversa de condomínio. Fundada em 1997, a Excelenza Soluções em Segurança iniciou sua jornada com um único propósito: trazer segurança patrimonial e qualidade de vida para seus clientes. Resultado da união da tecnologia de ponta e profissionais altamente capacitados, estamos em constante crescimento, sempre fornecendo as melhores soluções em segurança para empresas, condomínios e residências. A Excelenza conta ainda com sistemas de controle de acesso remoto. Com a portaria virtual, todo o controle é realizado por uma central de monitoramento externa, conectada 24 horas, onde nossos operadores identificam os moradores e visitantes através das câmeras e realizam o atendimento como se estivessem presentes no local. Seja para locação ou comercialização, disponibilizamos sistemas de alarme monitorado, sistemas de CFTV, proteção perimetral e portaria virtual. Atuante em mais de 25 cidades, a empresa conta com mais de 3.000 clientes atendidos. Excelenza Soluções em Segurança. Alta tecnologia na proteção do seu patrimônio e da sua vida. Olá! É um prazer apresentar a vocês a Growth Solutions, uma empresa com mais de 23 anos de história, especializada no ramo de administração condominial. Aqui, cada cliente é especial. Com um olhar personalizado, construímos uma gestão eficiente e próxima. Nossa matriz possui sede própria e fica localizada em Indaiatuba, com 500 metros quadrados de área construída. Contamos ainda com filiais em Campinas e Jundiaí. Temos orgulho de dizer que somos uma administradora certificada, como CRA e ISO 9001. Investimos em tecnologia para descomplicar e economizar. Os boletos são enviados por e-mail e ficam disponíveis via aplicativo. Os moradores têm acesso direto a balancetes, atas, comunicados, convenção e regimento interno. Tudo na palma da mão, com transparência total. Nosso foco é proporcionar segurança, clareza e tranquilidade para quem administra e para quem vive o condomínio no dia a dia. E é com esse compromisso que seguimos evoluindo, oferecendo parceria, estrutura e excelência. Growth Solutions, soluções inteligentes em condomínios. Estamos de volta aqui no Conversa Condomínio com o síndico profissional Fernando Fernandes. O Fernando Fernandes, ele é um síndico aqui de Jundiaí com muita experiência, com mais de 13 anos de atuação na cidade. Ele administra condomínios residenciais, condomínios comerciais, associação de moradores. Portanto, ele sabe muito bem o que é ser síndico. Mas eu queria te perguntar, Fernando, o que faz um síndico profissional? Cadu, obrigado pelo convite. Fico muito contente de estar falando do nosso setor, um setor que a gente vê que cada dia mais cresce e que atende uma parcela muito grande da população de Jundiaí. Um síndico, ele tem por objetivo fazer com que o condomínio funcione, que ele flua normalmente sem problemas, o que é muito difícil não ter problemas, mas que ele vá naturalmente atendendo. E
E a operação em si é o que demanda o maior cuidado, maior atenção por parte do síndico, lógico, junto com o seu zelador, que é quem está na execução. Então, é essa a principal função de um síndico, é a operação. Ok. Fernando, hoje a gente tem estatística de que 1/3 da população de Jundiaí já mora em condomínio. Sim. E muitos condomínios estão optando por esse modelo de gestão mais profissional, afastando assim a gestão amadora, ou o que a gente chama de síndico orgânico, que é o síndico morador do condomínio. Na sua opinião, por que as pessoas estão optando pela gestão do síndico profissional? O síndico profissional, ele está focado e direcionado exclusivamente para a gestão do condomínio. Então, o síndico morador, ele tem alguns problemas de relacionamento, ele tem, às vezes, vínculos com os moradores, né? Que seja um vizinho que leva o filho na escola, o futebol do final de semana dentro do condomínio, e isso dificulta que ele possa ter uma atuação mais rígida, mais firme, né? Exigindo o cumprimento do regimento interno. E um síndico profissional está totalmente desvinculado. O síndico profissional ele pode estar atuando, inclusive na hora de dar multa, advertência, novas regras para ajustar isso ao dia a dia do condomínio. Então, essa é a principal diferença, é essa liberdade que o síndico profissional consegue ter dentro do condomínio. Interessante. Fernando, muita gente coloca uma barreira que é sobre a questão do síndico não estar presente. O síndico morador está aqui o tempo todo no condomínio, o síndico profissional não. Como é que você encara esse tipo de comentário? O síndico morador, ele não é uma garantia de que vai resolver o problema por estar lá todo dia. Isso já é fato consumado. E um síndico profissional, com a sua habilidade e com as suas artimanhas, ele vai conseguir oferecer, entregar um resultado que atenda à necessidade dos condôminos. Porque o que vale é o resultado. O que o condômino quer não é ver o síndico todo dia. O que o condômino quer é um resultado, de saber que aquela proposta de condomínio que oferece lazer, entretenimento, conforto, seja atendido. Que legal. O mais precioso que nós temos no condomínio é o condômino, não é verdade? Sim. Então, se a gente consegue manter uma convivência, consegue manter o condomínio em ordem, eu acho que esse é o principal valor que o síndico profissional entrega. Agora, quando você assume um condomínio, qual o problema mais comum que você costuma encontrar? Eu sei que tem uma diferença entre loteamento, entre condomínio edilício, condomínio comercial, que você também administra. Mas conta pra gente, quando você chega lá, fui eleito síndico, assume, o que você costuma encontrar? O que é mais comum de problema que você tem visto em condomínios? A parte operacional do condomínio, a parte portaria, limpeza, zeladoria, isso é a parte mais fácil e que não demanda tanto problema, não demanda tanta atenção. Agora, o que demanda problema que a gente vê na reclamação são os relacionamentos entre condôminos. Essa é a principal parte que o síndico deve ter, essa habilidade de relacionar com os condôminos. Então, é mais a reclamação de convívio, para pôr isso daí em ordem, né? Coisa que é impossível, porque você tem uma variedade muito grande de cabeças de pessoas pensando diferente, de necessidades diferentes, onde o síndico tem que conciliar tudo isso. É lógico que é impossível esse atendimento, mas a iniciativa de conciliação ajuda bastante a acelerar esse processo. Que legal. Fernando, a conversa está muito boa, mas a gente precisa fazer uma pequena pausa para o intervalo, mas daqui a pouco a gente tem mais conversa de condomínio. Fica aí que a gente volta já. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela.
Estamos de volta com o Conversa de Condomínio e o nosso convidado hoje é o Fernando Fernandes, síndico profissional. Fernando, me fala uma coisa, até onde vai o poder do síndico? O síndico pode tudo? O síndico é o xerife do condomínio? O que o síndico fala é lei ou o síndico tem limites? Na sua opinião, até onde vai o poder do síndico? Bom, Cadu, o síndico ele não tem todo esse poder que as pessoas imaginam que tem. Lógico, ele tem toda essa autonomia de advertir, de orientar e até de multar. Mas em achar que ele é o xerife, que ele manda no condomínio, não é bem assim. Ele tem que seguir alguns preceitos que estão ou na convenção ou no regimento interno e aí poder estar atuando. Fora disso, depois de uma advertência, ele tem que ter um amparo de um jurídico dentro do condomínio ou da sua administradora, que é quem sempre vai dar um suporte muito bom para que ele possa estar atuando, né? E não aleatoriamente a bel prazer da vontade dele. Não é bem assim. Ele tem que seguir essa orientação que existe, né? Já tem um caminho próprio para ele e não necessariamente fazer aquilo que ele der na cabeça ou a revelia. Tem um caminho muito certo para ele estar atuando. Você, como síndico profissional hoje, como você encara a importância do síndico buscar assessoria em profissionais habilitados? Ter uma administradora competente, ter um jurídico isento, às vezes ter até assessoria de uma engenharia civil para as manutenções do condomínio. Como você encara isso hoje em dia? Dentro das suas contratações, existem resistências dos condôminos que não querem, né? O condômino às vezes só quer saber do valor da cota condominial e nem sempre ele aceita esses tipos de contratações que, dependendo do perfil do condomínio, são necessárias, às vezes até indispensáveis, não é? Sim. O síndico profissional, como o nome mesmo já diz, se ele é um profissional, ele vai precisar de outros profissionais para estar lhe assessorando, né? A começar por uma administradora bem estruturada, uma administradora que possa oferecer uma gama de serviços não só para o síndico, mas principalmente para o morador, né, no atendimento de boletos e tudo mais. E aí, nessa sequência de profissionais, também ter um bom advogado, a assessoria não só para cobrança, para a parte de execução, mas principalmente nos limites em que o síndico vai poder estar atuando. Nessa mesma linha de profissionais, uma assessoria de um engenheiro, né? Muitos fazem reforma quando não é a implantação, que também será feito muitas reformas, e aí ele precisa o atendimento à NBR 16280, que é o que regulamenta todas as obras em prédios edilícios. Isso é um fato muito importante. Você lembra que há 12 anos atrás nós criamos a cartilha de atendimento à NBR, e ali é onde a gente constatou que quanto mais profissionais tivermos nessa linha de suporte ao síndico, melhor vai ser para a atuação. Então, a começar por uma administradora, um jurídico muito bom, de preferência especializado no tema condomínios, né? Porque não desmerecendo os advogados, mas tem que ter um advogado que tenha o conhecimento dessa área. E nós sabemos disso já a longa data, pelos problemas que nós já até tivemos pela frente. E aí, se é no caso de uma reforma de apartamento ou reforma mesmo da área comum, o suporte de um engenheiro e de arquiteto e profissionais do setor. Pois é, ser síndico demanda atenção e às vezes, né, o síndico, no afã aí de ter muitos clientes, acaba tendo que se dividir entre vários condomínios, não é? É isso que você falou aí, que quantidade às vezes não é qualidade. E mesmo que ele tenha uma equipe para atender, que acaba acontecendo, né? Sim. Os condôminos querem ver o síndico, querem falar com o síndico, querem que o síndico esteja mais presente. Então é importante realmente isso que você está falando, né? De dar atenção ao cliente. Hoje, qual a dica que você daria para quem está querendo ser síndico profissional? Precisa de uma dedicação maior? Dá para ter profissão paralela? Dá para ser engenheiro e síndico ao mesmo tempo? Ser advogado e síndico ao mesmo tempo?
Ou é importante a pessoa buscar uma qualificação, entrar de cabeça e ser realmente síndico 100% do tempo? Eu não digo 100% no condomínio, porque ele pode ter vários clientes. Sim. Mas pensar como síndico, agir como síndico, conhecer o mercado condominial, que desenvolve muito rápido. Nós temos muitas novidades o tempo todo e vocês vão acompanhar com a gente aqui, viu? Conversa de Condomínio vai trazer muita coisa sobre o mercado condominial para vocês. Então, Fernando, como é que você interpreta isso? Que dica você daria para a pessoa que está pensando em ingressar nesse segmento que cresce muito no Brasil? Olha, Cadu, pode parecer uma piada, mas a principal formação seria fazer um curso de psicologia, né? Por quê? A parte operacional, você estando cercado de bons profissionais, um engenheiro, um advogado, uma administradora, você vai tirar de letra os problemas. Mas os relacionamentos, a pessoalidade que existe dentro do condomínio, é essa que é o pulo do gato. Se você souber conviver com os problemas e trazer as soluções necessárias ou ideais, você vai ganhar muitos quilômetros à frente. Por quê? O condomínio é um organismo vivo, feito por pessoas, que cada condomínio pensa de um jeito, cada condômino atua de uma forma. Então, conciliar tudo isso vai depender dessa habilidade do síndico. Mas como é que você vai resolver um conflito entre dois moradores? Você não vai resolver, mas você vai criar ambientes propícios para que eles possam estar se encontrando através de uma festa, de um relacionamento, de um encontro de moradores, coisas que vão propiciar um relacionamento e essa integração. Então, é onde eu digo psicologia, você vai ter que usar mais da criatividade para tentar fazer isso daí. Eu entendo que isso faça até parte da atividade de um síndico, melhorar esse ambiente de convívio. Então, é um primeiro passo que eu daria nesse sentido, de ter se a pessoa não necessariamente fazer um curso de psicologia, mas ela entender que ela vai ter que estar atuando nessa forma. Fernando, me fala uma coisa agora também. O síndico profissional, ele acaba, às vezes, ficando um pouco sujeito aos caprichos do conselho, não é? E o conselho acaba querendo administrar o condomínio e dizendo aqui uma coisa um pouquinho mais assim pesada, né? Querendo tocar música para o síndico dançar. Como você vê esta situação do conselho, que às vezes acaba tolhindo a autonomia do síndico? Porque, na verdade, o responsável legal e o administrador do condomínio, como o próprio Código Civil diz, né, será eleito um síndico para administrar o condomínio, não um conselho. Qual a sua opinião a esse respeito e como você trabalha esta situação? Olha, Cadu, esse eu diria que é realmente uma pedra no sapato do síndico, quando isso acontece. Tá? Eu já tive algumas situações desse tipo, de ter que fazer uma reunião com o conselho e deixar bem transparente essa situação que você acabou de colocar, que o síndico ele tem a sua responsabilidade e tudo será atribuído a ele. Não adianta querer depois falar, não, dividir com... Não, eu entendo assim, a responsabilidade é dele. A responsabilidade do conselho, ela se limita em aprovação de contas. E todas as despesas que forem dadas ou feitas, elas devem ter a anuência do conselho se isso já não foi aprovado em assembleia. Normalmente você faz toda a aprovação em assembleia e o acompanhamento pelo conselho fiscal. E limita aí. Eu entendo que não é nada além disso. Lógico, algumas sugestões na sua gestão, o conselho que é o morador pode até contribuir. Eu vejo isso muito como contribuição e costumo até consultar os conselheiros, porque são pessoas que estão no meio de campo, né? Ele é um morador, mas também está participando da gestão. Então, isso eu vejo com muita importância, essa opinião. Mas limita-se à opinião e não necessariamente, como você disse, colocar a música para o síndico dançar, porque senão eu acho que perde o foco, perde a diretriz. Então, o interessante para o síndico, no começo, já que ele foi eleito, logo na primeira semana, na primeira quinzena,
é marcar uma reunião com o conselho, já para que eles se conheçam e para que o síndico possa, né, pontuar como será a administração dele nos 2 anos de mandato. Muito interessante. Fernando, agora eu queria, para a gente ilustrar um pouquinho, você sabe que vida em condomínio tem muita coisa engraçada que também acontece, né? Não é só seriedade, não é só estresse. Me conta aí um fato pitoresco que você já vivenciou nesses 13 anos de condomínio. Fato pitoresco, bom, tem vários, né? Mas um que sempre, vez ou outra, sempre surge em alguns condomínios e a gente tem que ter habilidade para estar cuidando disso, são os barulhos noturnos, né? Isso daí é algo que inevitável de acontecer. Já por algumas vezes tive que lidar com esse tipo de problema. Barulhos noturnos que você fala é o pessoal namorando com mais entusiasmo, é isso? Exatamente. Tá. E aí esse entusiasmo externa-se paredes afora, e aí a necessidade de você trazer uma conscientização ou pedir até uma contenção de forma generalizada. Não podemos ser específico, não podemos ser, mas as pessoas vão entender os problemas, mas isso eu diria que é quase corriqueiro ou não é difícil de estar se encontrando pela frente. E a melhor forma é você fazer uma circular, e bem branda, bem sutil, e distribuir para todo mundo. E distribuir. Talvez não seja interessante colocar nos elevadores, porque tem muitas visitas, então é bom conter o problema só no nível dos moradores. Que legal. Você sabe que eu tive um caso de um síndico profissional que ele precisava falar com o casal a respeito dessa situação, dos barulhos noturnos. E aí, como abordar? Não é? É meio complicado isso, né, pessoal? Como é que você vai abordar o casal? Sabe qual foi a criatividade dele? Ele chegou para o casal e disse o seguinte: olha, a gente tem notado aqui que os senhores parece que estão assistindo filmes adultos aí na madrugada com o volume da TV meio alto. Então, se os senhores pudessem, né, abaixar um pouquinho o volume da TV para não incomodar tanto os vizinhos, a gente agradece, seria interessante. Olha a criatividade que a gente tem que ter. Muito boa. Não é? Fernando, eu quero te agradecer pela presença aqui hoje. A gente conversou hoje com o Fernando Fernandes, síndico profissional, e no próximo programa a gente vai ter mais assuntos sobre conversa de condomínio. E você, se tem uma dúvida, manda aqui pra gente. Manda seus assuntos no condomínio para que sejam pauta do nosso Conversa de Condomínio. Fernando, eu vou abrir aqui rapidamente, você tem um minutinho para fazer as suas palavras finais, para que a gente possa encerrar o programa de hoje, convidando você para o próximo programa aqui no Canal 25, para a gente ter uma conversa de condomínio. Cadu, eu agradeço o convite. Falar desse tema para mim é muito gratificante, é um tema que nós já falamos há mais de 15 anos, né? E então eu fico assim muito contente de ver esse profissionalismo que hoje existe no condomínio. O que eu posso também dizer, o condomínio ele é feito não pelo síndico, não pelo advogado, pela administradora, ele é feito por condôminos, e são os moradores que podem fazer um condomínio ser um paraíso. Então, que legal. Fernando, obrigado. A você, assinante do Canal 25, também o meu abraço, e te espero no próximo programa, porque aqui a gente fala de assunto condominial na prática.